Louvado seja o Senhor. Estás aí? Eu disse, louvado seja o Senhor. Bem-vindo a este momento de reavamento, estudo de reavamento em nome de Jesus. A chuva não te fará frio. Você não será morno. Louva o Senhor porque todos estão aqui, estão ainda vindo no caminho. E eu peço que o Senhor fale. Eu acelero os seus passos para que possam chegar aqui a uma hora de tempo. E eu posso ver um bom amém aí. Eu quero que gastes alguns minutos em oração enquanto estamos esperando a chegarmos às 17 horas, 19 horas para podermos transmitir. Vamos gastar esse tempo de oração. Pensei que quando o povo ora, podiam ver o sinal aqui. Em nome de Jesus oramos. Pai, te agradecemos por esse estudo bíblico. Obrigado pelo seu povo, o povo fiel que está aqui esta noite. E em todas as outras zonas em que estamos conectados, pedimos que o Senhor possa ensinar o seu povo esta noite em nome de Jesus. Oramos que o ensino não possa se perder em cada um de nós em nome de Jesus. Abençoa o seu povo, cada um de nós sem exceção no estudo desta noite. Em nome poderoso de Jesus oramos. Marcos 4. E esta noite estamos a aprender a partir do versículo 10 até 20. O Senhor ensinou em parábolas, em particular em parábolas, acerca do semeador, da semente. E agora vai nos dar a interpretação, a aplicação, a exposição desta parábola. Esta noite a mensagem é a exposição de Cristo da parábola do semeador. A exposição de Cristo da parábola do semeador. Versículo 10. No versículo 10 diz, e quando se achou só, aqueles que estavam com ele, os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ele lhes ensinou a mensagem, ensinou a multidão, e depois os 12 apóstolos, e os outros estavam com os discípulos, e eles perguntaram, qual é o significado? Qual é a exposição desta parábola? E qual é a intenção do Senhor ao ensinar esta parábola? Esta é uma boa atitude. Depois de ouvirem a palavra de Deus, enviamos ao Senhor. E chegamos no meio, e abrimos a nossa Bíblia e começamos a procurar. E como é que isso se aplica? Qual é a aplicação que eu tenho? Qual é a promessa que eu tenho? Quais são os preceitos? Quais são os mandamentos que eu tenho nisto? Então os 12 estavam felizes por ouvirem o Senhor de tudo aquilo que ensinava no público. Eles não entendiam, no versículo 34, sem parábola, ele lhes falava para eles. E eles estavam, no versículo 34, e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Um bom hábito para cultivar. Boa atitude para termos. Mateus 7, 17. Mateus 7, 17. E assim, os discípulos lhe perguntaram ele lhes ensinou acerca da outra parábola. E eles estavam a perguntar a ele isso é Marcos 7, 17. Versículo 36.
Mateus 16, 13, 16. E disseram eles: declara-nos a parábola. Boa atitude. A exposição do aprendizado do discípulo, do seguidor, do crente, do cristão que segue. Que quando a palavra é falada e quando a palavra é ensinada, temos que ter o hábito de perguntar qualquer coisa que não entendemos para que possamos entender. Marcos capítulo 4, versículo 13. Marcos 4, 13. E disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Ele lhes perguntou: você não entendeu isso? E se você não entende isso, como entenderão a outras coisas, outras parábolas? Capítulo 7, 18. Capítulo 7, 18. Então disse-lhes assim: também vós estáis sem entendimento? Lembra-se, ele é o professor, ele é o Messias, ele é o Cristo. Lembra? E ele, como estudantes, tinha que lhes desafiar. Não estavam ofendidos. Da próxima vez, quando eles não entendiam, continuam a perguntar, fazer as perguntas. Ele diz no versículo 18: e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo o que se de fora entra no homem não o pode contaminar? Entendendo isto é muito importante. Se você ouve a palavra de Deus, a sua intenção, a sua atitude, o desejo, o propósito é de você entender. E Cristo está sempre próximo. O Espírito Santo está sempre disponível para nos liderar em toda a verdade, para nos fazer entender. Lucas 24. Lucas 24, versículo 45. Lucas 24, 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Não é somente ouvir que o Senhor Cristo está interessado. Ele também está interessado em entender, para termos entendimento, para nós, para podermos depender dele, que confiamos nele. Ele abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E não parei aí. Se você lembrando o Atos, capítulo 8, o eunuco estava lendo a palavra do Senhor, uma passagem do profeta Isaías, que ele não entendia. O Espírito de Deus direcionou a Filipe para ir para ele, e olha para a pergunta que ele fez. Atos 8, 30. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? Entendimento é muito importante. Muita gente que tem a prática de ler a Bíblia, muito bom, é muito bom isso, é proveitoso, mas eles não lêem para entender. Eles não lêem para aplicar. Eles não lêem para procurar saber o que o Senhor está me dizendo hoje. O que o Senhor está revelando para mim hoje. O que eu posso aprender disto. Como eu posso fazer o crescimento espiritual ao ler de tudo aquilo que eu tenho lido hoje. Entendes tu que lês? No versículo 31. E ele diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? Como poderei entender a não ser que um professor me ensine? Como poderei entender a não ser que um intérprete me guie? Como poderei entender a não ser que o expositor da Bíblia me explique e rogou Filipe de subir com ele, se assentasse. Marcos capítulo 4, versículo 34. Marcos 4, 34.
No versículo 34 nos diz: e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. No momento próprio, na boa atmosfera, onde eles estão sozinhos, quando não há lá mais perturbador, não há lá descrentes, quando eles estão sozinhos, não há ninguém para contradizer quando eles estão aprendendo. Quando eles estão sozinhos, eles declaravam em particular os seus discípulos. Ele declarava em particular aos seus discípulos. É o que está nos ensinando hoje. Quer com os seus discípulos deles, que somos nós, os crentes, os santos de hoje, quer que nós possamos entender que ele nos dá a exposição da palavra. Ele explica, não poucas coisas, não a maior parte, todas as coisas para eles. Lucas capítulo 24, 26. Lucas 24, 27. E começando por Moisés, este é Cristo, depois de falar aos seus discípulos, ele começou por Moisés, é a razão por qual o Senhor, ele estava fazendo tudo o que fazia antes de ser crucificado, antes de ser sepultado, antes dele ressuscitar. Essa é a razão. E os discípulos não entenderam ao entendimento da morte, da ressurreição, dessas coisas todas, não entendiam. Ele, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ele explicava-lhes em todas as Escrituras todas as coisas que se achava acerca dele. É a exposição da palavra de Deus. Não para aí. Então o Senhor Jesus, quando foi ao céu, quando vamos ao livro de Atos 28, no versículo 23. Atos 28, 23. E havendo-lhes ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava. Era em todo lugar onde ele estava. Onde temos que explicar a palavra, não somente esperarmos no templo, em qualquer sítio onde ele vivia, ele declarava o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé. Ele declarava o testemunho e persuadia os homens à fé em Jesus Cristo, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. De manhã até a tarde. Você pode dizer isso? De manhã até a tarde. Diga isso com alta voz. De manhã até a tarde. Eles não estavam cansados. Ele também não estava cansado. Você não se cansará por ensinar a palavra de Deus em nome de Jesus. Cristo, a exposição de Cristo na parábola do semeador. Estamos a ver agora na aplicação de toda esta parábola para todos os discípulos e todos os ouvintes da palavra. E para nós nos dias de hoje. Há três coisas que devemos ver aqui. A ignorância e a falta de fé dos ouvintes da palavra. Então, falando-lhes todos os detalhes, uma por uma, ele começa a dizer. Então, ele diz que a partir de uma que caiu no caminho, fala dos ignorantes, aqueles que não têm cuidado, eles ouviram, eles não creram, ouviram, não confortaram, não viram, não foram salvos, e são ignorantes. É porque também têm falta de fé. Porque eles ouviram, os seus corações estavam duros. A incapacidade e a falta de frutos. Eles tomaram isso dentro. Entrou, mas só por pouco tempo. Não tomaram cuidado quando a tentação veio. Quando a perseguição veio. Quando o conflito e as tentações vieram por causa do mundo. E por causa de que eles não tinham levado isso muito interior, então eles tinham uma incapacidade, eles não tinham habilidade, não tinham espiritualidade e o caráter
e o comportamento e o cometimento de dar frutos. Então, incapacidade e falta de frutos dos ouvintes superficiais. O terceiro ponto, aqueles que põem fruto, aqueles que produzem 30, 60 e 100. O crescimento em frutificação de um coração honesto. Um coração honesto, de certo? É o que estamos a ver aqui no livro de algumas pessoas que ouviram a palavra e deram frutos até a perfeição. Lucas 8, 15. E caiu a boa terra. Esses são os que ouviram a palavra e conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Eles recebem a palavra e dão produto, e dão frutos com paciência. O crescimento em frutificação pelo um coração honesto. Primeiro ponto. Marcos capítulo 4, 10. Marcos 4, versículo 10. E quando se achou só, os que estavam junto com ele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos outros que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábolas. Ele está dizendo a vós, meus discípulos, a vós, os que nasceram de novo, a vós, cujos nomes estão escritos no céu, a vós, que foram trazidos de fora para dentro, vocês foram escolhidos. Não é o ministério para vós, e o ministério tem que ser clarificado para vós, mas que estão fora do reino, ou estão fora da assembleia dos seguidores, aqueles que estão fora do santuário dos crentes, aqueles que estão fora do reino da graça, para eles é dado em parábolas. Versículo 12. Para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Ele está dizendo que os estão de fora, eles podem ouvir, mas não entendem. Eles estão fixados nas suas tradições, os seus corações estão na tradição, então tudo que eles ouvem torna-se mistério. Eles não entendem, eles não ouvem, não recebem, eles veem, mas não estão a ver bem e nem entendem, que eles não se convertam para que os pecados deles não são perdoados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Mateus capítulo 13. Mateus 13, 3. Para nós podermos entender, é esse grupo de povo que ouvem a palavra e não entendem, e não percebem, e não podem fazer aplicação para eles mesmos. Porque eles ouvem, eles veem, mas mesmo assim não entendem. O que isso quer dizer? Mateus 13, no verso 13. Por isso lhes falo por palavras, porque eles veem, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Sublinha essa palavra, compreendem. Então, só podemos ter o melhor da palavra quando compreendemos. E nele se cumpre a profecia de Isaías, no versículo 14, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. Então, eles podem vir, vão para aprender a palavra de Deus. Veja o versículo 15.
Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Os seus ouvidos são fechados. Os seus olhos não vejam com os olhos. Aqueles fecham os seus olhos, eles mesmos. Eles fecham os seus olhos. E estão aqueles que dizem que não queremos ouvir nada além das nossas tradições. E eu não quero ver nada além da antiga religião. Não quero ouvir mais nada diferente daquilo que tínhamos procurado antes. Aquilo que ouvimos antes. Se alguma coisa é nova, diferente daquilo que ouvimos antes, eles fecham os seus olhos, fecham os seus ouvidos e ouçam e não vejam com os seus olhos, ouçam com os seus ouvidos e compreendem com o coração e se convertam e eu os cure. É dizer que eles não querem conversão, não querem nenhuma mudança, querem continuar da maneira como eles são. Atos, capítulo 28. Atos 28, 25. Atos 28, 25. E como ficaram entre si discórdias, despediram-se e dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: de ouvidos ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Assim que ouvimos isto, sempre, por Isaías, por Mateus, aqui por Marcos, e também por Atos dos Apóstolos, temos que pedir ao Senhor, para que os nossos senhores possam ver, e os nossos olhos possam perceber, para que os nossos ouvidos possam ouvir e entender, para podermos ter o melhor proveito da nossa vida, para que possa ser feito sem restrição e limitação em nome de Jesus. No versículo 27, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os seus olhos vejam, com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. Esse é o propósito de ouvir a palavra. Para sermos convertidos, para sermos transformados, sermos mudados, para termos nova vida, termos o nome escrito no livro da vida, pela mudança de vida. Uma mudança da mente, mudança do caráter, mudança da disposição, mudança da atitude, para que todo aquele que está em Cristo vai ser uma nova criatura, as coisas passadas passam e tudo se torna de novo. Marcos 4, 15. E estamos indo na parábola mais uma vez, para ouvirmos a primeira parte das pessoas que ouvem a palavra e por causa da falta de entendimento, eles sofrem abusos. Marcos 4,15. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. A palavra perfeita, a palavra pura, a palavra eterna, aquela palavra que vem para salvar, aquela que é capaz de curar, aquela que é capaz de libertar, aquela que é capaz de santificar, aquela que é capaz de regenerar, a palavra que é capaz de transformar qualquer coração e todo o coração. E ele diz, a palavra foi semeada, mas tendo a eles ouvido, vê o que vem aí na sua palavra, na sua Bíblia, diga-me o que você vê na tua Bíblia. Vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Satanás vem imediatamente a palavra que foi semeada. Ele vem e tira. E por causa disso, eles não podem dar frutos. Isso vai te surpreender. Está acima da compreensão humana que alguém que ouve a mensagem da salvação,
que houve a mensagem de regeneração, mensagem de perdão, a mensagem de como chegar no céu, diretamente do Salvador, e mesmo assim ele não ser salvo. Isso é surpreendente. Isso é acima da compreensão humana. Mas o melhor dos ensinadores, dos professores, que já é amoroso, o professor amoroso, o professor que foi personificado, aquele que veio para declarar a palavra para essas pessoas. Ouviram tudo que falou, mas mesmo assim usaram viraram o vocabulário dele. Não entenderam, não perceberam. E mesmo assim, o próprio Cristo, o Salvador ele mesmo, o Mestre ele mesmo, a pessoa que muitas pessoas testificaram que ninguém falou como este homem. Mesmo assim, eles não foram salvos. Por quê? Eles não se entregaram para entender a palavra. A palavra entrou de um lado do ouvido e saiu do outro lado. Porque não fizeram nenhuma preocupação para entender, não somente isso. Eles, no interior deles, tinha sido cheio de ignorância e falta de interesse. O hábito dele era só de vir, em todo momento eles vêm, abrem a Bíblia, onde há cruzada eu vou, onde se menciona Deus eu vou, onde se menciona estudo bíblico eu vou. E eu me lembro quando estava na escola primária, pertencíamos a um grupo de estudo bíblico, e eu sempre ouvia lá a palavra do Senhor, e vou para lá. Mas os corações tinham sido ignorantes, eles não tinham interesse, internamente eles não eram preparados. E eles também só descansaram por serem filhos de Abraão. E disseram, nós temos tudo. Nós somos filhos de Abraão. Como são os filhos de Abraão? Tudo que se ensina, tudo que se diz, sabemos que outras pessoas vão precisar de conversão, outras pessoas vão precisar de arrepender-se, outras pessoas podem precisar da regeneração e nova vida, mas nós somos filhos de Abraão. Não há povo assim como aqui, que no nosso meio, que diz, meu pai é cristão, minha mãe nasceu de novo, assim que os meus pais nasceram de novo, e eu só gosto dos ensinos da Bíblia. Eles vêm, mas não entendem a igreja. Eles entendem a língua, entendem a doutrina, entendem as canções, entendem tudo que se diz, mas não há aplicação pessoal da palavra que eles ouvem. Eles não acordam para dizer, eu penso, eu sou pecador. Eu considero que eu não posso me salvar. Eu entendo que não posso lutar sozinho Satanás. Eu entendo que somente Jesus Cristo pode me salvar. Eu entendo que eu posso fazer alguma coisa, tenho que entregar a minha vida a Cristo. Assim que quero nascer de novo. Estou aqui por 20 anos a vir à igreja, 15 anos vindo à igreja. Eu posso gastar toda a eternidade a vir à igreja, mas ainda continuam descansando numa de que os meus pais são cristãos. Não somente isso, essas pessoas não se arrependem e não creem. Qualquer convicção do Espírito de Deus está vindo a eles, eles já afastam. Tudo que vai lhes fazer entender que eles não estão prontos para o céu, não estão qualificados para o céu. Se você morrer agora, você vai perecer para sempre. Eles dizem, não me perturbem. E empurram isso nas suas mentes. E essas pessoas ouvem e Satanás tirou a palavra. E não se arrependem. E não somente isso, eles endurecem os seus corações. Eles endurecem os seus pescoços. Eles amaram as suas consciências. Eles não vêm aqui para entender, para ver mudança da vida, para ver transformação. Eles não vêm para o estudo, para que possam ter convicção. Não vêm para isso. Porque se tiverem convicção, eles vão confessar os seus pecados e serem convertidos. Eles não querem chegar a nenhuma convicção. Eles endurecem os seus corações. Eles endurecem o seu pescoço. Não se sinta errado. Está certo onde você está. Então essas pessoas, eles voluntariamente
eles abrem os seus corações e o seu espírito para Satanás. E quando Satanás saber que está duro agora o seu coração, pensa acerca disso, para que ele não tire a palavra. Então não pensa acerca do céu, não pensa acerca do inferno. Então, o que você tem, se não ter esse conhecimento de Cristo, Jesus somente pode, será que é isso só? Então, eles abrem o coração para Satanás. Satanás vem e eles chamam de novo essas coisas, ele tira aquilo. Eles abrem os seus corações aos sedutores, às pessoas que vão lhes fazer negar e destruir, vai lhes fazer não aceitar a palavra de Deus. Eles não estavam convertidos, estavam perdidos. Não estavam convertidos, todo o ministério de Cristo, eles escolheram a perdição e perderam para isso. É o que a palavra está dizendo. Lucas capítulo 8, versículo 12. Lucas 8, no verso 12. E os que estão junto, no versículo 12 diz assim, e os que estão junto do caminho, esses são os jovens, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Sempre o Satanás está a vir, mesmo no estudo bíblico, ele quer tirar a palavra, mas quando eles voltam nas suas casas, o que eles disseram? O que você aprendeu? Qual é a passagem que estudou? O que você ouviu? Como é que isso pode se aplicar na sua vida? Ele diz, eu esqueci. E depois de uma hora, tudo foi. Isso não irá acontecer contigo desta maneira. Aqueles que estão junto do caminho são os que ouvem. E depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Deixa-te mostrar alguma coisa na palavra do Senhor, no livro de Gênesis. Gênesis 19, 14. Gênesis 19, 14. E no versículo 14, a palavra diz, então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Não tinha uma coisa, falta de entendimento aqui na sua interpretação, a sua representação de tudo que estava dizendo. O Senhor irá destruir esta cidade, porque ele teve a mensagem diretamente dos anjos que vieram a ele. Eles não disseram nenhum segredo. Na noite anterior, tudo aquilo que estava a acontecer, tudo aquilo que fechou-se a porta, eles procuraram a porta, não conseguiram, e aqueles anjos, eles lhes disseram, era uma coisa normal que aconteceu, e ele veio a eles, porque o Senhor, saí deste lugar, porque o Senhor é destruir esta cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Visto como zombador. Isso não pode ser verdade. Um lugar bonito como este, um lugar grande como este, como isso pode acontecer? Quando a manhã chegou, os anjos disseram a Ló, a Tot, disseram, levanta, leva a sua esposa, as suas filhas que estão aqui. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta, toma tua mulher, tuas filhas que estão aqui, para que não pereças em justiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e o puseram fora da cidade. Olha agora para o versículo 24. No versículo 24, então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. No versículo 26. No versículo 26, estás aí? Eu disse, estás aí? 1, 2, 3. No versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal.
A mulher de Lot olhou para trás, viu os anjos vieram ali, gastaram toda a noite na sua casa. Ouviu quando eles falaram com ele. Viu quando disseram, vai lá falar com os seus gerros e diga que o Senhor quer destruir esta cidade. Ela não prestou atenção, ela não ouviu, mesmo estando a ouvir, não ouviu, mesmo tendo visto, a mente dela não estava ali. E a sua atividade, como usual, achou isso como normal. E mesmo os anjos que lhes pegaram pelas mãos dele, das filhas, mas pensou que o toque de anjos, e disseram, escapem-se pelas montanhas, não fiquem aqui no vale. Ouviu, mas não entendeu. Viu, mas não percebeu. E somos ditos que a mulher olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Diga-me, convertou-se em quê? Estátua de sal. Isso não irá acontecer contigo. Isso não irá acontecer com um de nós. O que estamos a ouvir aqui? Oséia capítulo 8. Há um problema no povo que ouviram e não entenderam. Ouviram, mas não colocaram isso nos seus corações. Oséias capítulo 8, 12. E escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Revelei-lhes, eu lhes dei as revelações, e lhes ensinei, lhes mostrei grandes coisas da minha lei, porém elas não estimaram como coisas estranhas. Novo Testamento agora, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. 2 Timóteo 3, no versículo 7, diz assim, acerca dessas pessoas. E eu estou esperando por ti para abrir a sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 7. Qual é o capítulo? Qual é o versículo? Capítulo 3, 6. Que aprendem sempre, sempre ouvem, sempre lêem, estão sempre aprendendo e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem acerca da salvação, mas não chegam ao entendimento, ao conhecimento da verdade, não chegam na experiência da salvação. Aprendem acerca do amor de Deus, que enviou seu Filho e morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, mas não sempre ouvem, mas ainda não querem se conectar com o amor de Cristo. Sempre ouvem que não há outro nome pelo qual podemos ser salvos, não ser o nome de Jesus. Que Jesus é o único Salvador, que não há outro nome embaixo do céu, em nenhuma outra nação, em que alguém possa ser salvo, a não ser com o nome de Jesus. Aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Nunca aprendem acerca de seguir a paz com todos os homens e a santificação pela qual ninguém verá o Senhor. Sempre ouvem isso, sempre aprendem isso, mas nunca chegam a experimentar a paz com Deus, a paz com os homens, a santificação que sem a qual ninguém verá o Senhor. Sempre aprendem, sempre ouvem que qualquer aquele que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, não podem pecar porque a semente de Deus, sempre ouvem isso, mas nunca vencem. Eles entregam a qualquer tentação, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso não irá acontecer contigo. Isso não vai acontecer comigo. Iremos chegar ao conhecimento da verdade, o conhecimento da salvação, conhecimento da palavra, para vivermos acima do pecado todo dia em nome de Jesus. Hebreus capítulo 2, 1. Hebreus capítulo 2, 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas. Veja só, convém que nos
Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Se nós não atentarmos para esta tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Você não será ignorante. Na sua palavra, você vai produzir fruto na sua vida em nome de Jesus. Você vai dar fruto do arrependimento, fruto da regeneração. Você vai produzir fruto da justiça em cada vida aqui que está aqui neste lugar em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, ponto número 2 agora. A incapacidade e falta de esperança dos corações duros. Marcos capítulo 4, versículo 16. Marcos 4, 16. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Não estão prontos para suportar perseguição, nem para resistir à tentação. Não estão prontos para a tribulação. Eles não têm um estilo de negar-se a si mesmo. Qualquer dificuldade que se levanta contra eles por causa da palavra, eles desistem. Eles dizem, nós não vamos continuar. Você não irá desistir. Você não irá desistir. Eu não irei desistir. Eu não irei desistir. Você não irá desistir em nome de Jesus. Versículo 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Como é que isto é feito? Nas pessoas aqui ouvem a palavra e parecem estarem a receber, parecem estarem a gozar com a palavra, estarem a gratos com a palavra quando ouvem, parecem estarem a dizer sim, eu creio, é verdade, eu vejo isso em todos os versículos. Eles sabem que esta é a palavra de Deus. Como é que eles vêm, como eles recebem? Por um momento, são gratos por um momento, alegres por um momento, mas depois iremos ouvir que eles que já voltaram para trás. Ouvimos que eles não permaneceram continuando na palavra. Veja as razões a que Jesus falou quando estava com eles, quando não estavam a produzir, porque eles tinham os corações duros. Primeiro, eles receberam com gratidão ou com alegria, mas depois abandonaram a fé. Recebem com alegria por um tempo e depois abandonam a fé. Marcos 6, no versículo 20. Marcos 6, versículo 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava com segurança, e fazia muitas coisas atentando-o, e de boa mente o ouvia. Você pode pensar acerca disto. Houve um tempo que Herodes, ele gostava de João, ouviu a palavra de Deus, ouviu dele. Ele até fez algumas coisas, fez muitas coisas, e ouvia de boa mente. Mas alguma coisa aconteceu. Versículo 17. Herodes, porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatando no cárcere, por causa da Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela.
Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir. Você me ouve de uma maneira grata, com mente aberta. Toda vez que nós falamos, você até já fez muita coisa, mas quando eu falo com ele, quero lhe dizer isto. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Isso parou o interesse dele. Esse ponto, ele tirou o interesse. Isso tirou toda a gratidão de mente que ele tinha antes. Porque pessoas, eles vão ouvindo até um ponto. Há pessoas que vão ficar a ouvir a palavra até um ponto. Mas quando começar a falar acerca da palavra de Deus, que vai contra a poligamia, que você está com a sua primeira, tem que ficar só com a primeira mulher, e aí já não vão e continuar mais. E quando você está à procura de outra coisa, e não vai atrás desses poderes de ocultistas, e essas coisas vão destruir, e essa vai te separar. Então, disse, e eu não sabia que você ia dizer essas coisas. Eles ouvem de uma mente boa, grata, mas depois abandonam passado o tempo. 2. Não há lavagem completa nem conversão de tristeza. É isso que acontece quando alguém ouve a palavra de Deus e parece que está a aceitar. E eu aceito isso, eu creio isso. E eu assino isto. E eu dou a minha vida. Contem comigo, estou pronto para o batismo nas águas. Será que eles foram lavados pelas da sua avareza? Atos capítulo 8, no versículo 13. E creio até o próprio Simão. Simão, ele creu também. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. E alguma coisa aconteceu. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles. Podia pensar que ele creu totalmente, ele abandonou todas as coisas, ou toda a magia, estava seguindo Filipe, mas o que vimos aqui faz-nos entender que estava no coração dele. No versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Ele queria lhes corromper, os ministros de Deus. A corrupção não saiu no seu coração, havia lá dentro do coração dele. Ele tinha sido batizado por Filipe, estava seguindo Filipe em todo lado, mas a corrupção estava lá. E oferecendo dinheiro desse, dá-me também este poder, para que todos aqueles em que eu colocar sobre quem eu puser a minha mão recebam o Espírito Santo. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus. Pedro era incorruptível, eu sou incorruptível. Você não é incorruptível? Eu sou incorruptível. Dinheiro não irá tirar a salvação de ti. Dinheiro não vai tirar o céu do seu coração. Dinheiro não vai tirar o seu nome do livro da vida em nome de Jesus. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Mesmo você tenha sido batizado nas águas, está seguindo Filipe, mas você não tem parte não tem sorte nem parte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura, que talvez te sejam perdoados o pensamento do seu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. É assim que as pessoas dizem: eu creio, e eu estou grato, eu estou aceito isto.
Isso chega a um ponto que quando essas pessoas tocam na sua avareza, nos seus corações, e ali já vem eles saem com a sua própria coisa. Afinal é para isto. Então, como não posso fazer dinheiro dessa maneira? Dessa maneira não podemos fazer negócio dessa maneira. Então eu vou voltar. Eu não vejo se posso continuar. Não estavam prontos ainda. 3. E não tinha a raiz. Não havia raiz na sua conversão pessoal. É o que ele está a dizer. Porque não tinha raiz. Não tinha profundeza dentro deles. E a coisa vai crescendo sem com convicção pessoal. A raiz não estava lá. É por isso que cai e você não irá cair. Segunda de Crônicas 24. Segunda de Crônicas 24, no verso 2. Segunda de Crônicas 24, no verso 2. E as pessoas dizem, sim, eu creio, sim, eu creio. Senhor, estamos juntos, sim, eu creio. Está conosco. Eu creio. E deixa ele chegar na universidade. Vai chegar ao colégio. E não tinha raiz nele. E por causa da pouca ventania que sofre, ele vai tirar toda a salvação superficial e tudo vai sair. Por quê? Porque não tem raiz. Segunda de Crônicas, capítulo 24, versículo 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Assim que Joiada estava disponível, ele fez tudo bom. Tudo estava bom, eu creio, eu aceito, eu gozo com isso, eu me agrado, eu gosto, isso é minha igreja, eu sou deep, sou profundo, eu vou seguir até o fim. Assim que estamos juntos. Mas veja o versículo 15 agora. No versículo 15. E envelheceu Joiada, e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. O que o Joás vai fazer? Porque aquele que estava vivendo na sombra dele, ele dizia que, eu aceito tudo, eu vou continuar, eu não vou olhar para trás, e estou com ele. E sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus dos seus pais, e serviram as imagens do bosque aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Eu estou perguntando-te agora. Onde está o seu filho? Onde está a sua filha? O filho, quando estava contigo, quando você estava pregando, quando você vinha a uma igreja, os seus filhos, a sua filha, quando estava sobre o seu teto, corria contigo para a igreja. Eu vou liderar isto, vou cantar na cor, mamãe, papai, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas agora. Se for alguns meses atrás, e foram para um colégio longe, viajaram para a América, viajaram para o Canadá, viajaram para a Europa, e é uma igreja lá. E diz, a igreja está lá. Onde está? Será que ainda vai à igreja? Será que ainda tem raiz e convicção que teve quando ainda estava em casa com os pais? Esse é o problema. Quando as pessoas dizem, eu creio, se não tem nenhuma raiz neles, eles ouvem, eles vão sair. Os seus filhos não irão embora. E se foram, você vai fazer tudo o que podes fazer e trazê-los de volta ao Senhor em nome de Jesus. E eu admiro-me com os filhos que gastam milhões de dinheiro.
dólares e tudo na Europa. Eles vão gastar tudo e vão fazer tudo quando eles estão com fome e vai mandar todas as despesas escolares, mesmo estando lá. Mas não estão a fazer o mesmo esforço em lhes de falar, eles e dizer que a educação não vai te levar para o céu. Tudo aquilo que se chama nível de escolaridade. E você tem que ter a certeza que você tem educação. Mas nunca lhes fala acerca de salvação, não lhes fala acerca da santificação. E se você não tem raiz em si mesmo, então tenha certeza que eles tenham raiz por eles mesmos, para que eles possam ter convicção e possam permanecer e se firmar, irão se firmar em nome de Jesus. E eu quero falar convosco, os pais. Vocês estão trabalhando noite e dia, estão ajudando os filhos, estão ajudando os jovens, ajudando os adultos e família na igreja. Será que você está a usar, lhes prega, lhes ensina, faz tudo? Mas como acerca dos seus filhos? Será que os seus filhos vão estar consigo, vão gastar a eternidade contigo no céu? Ou estarão fora disso? O que vai acontecer se eles não entram no céu? 4. Essas pessoas, a razão pela qual que eles não se firmam é que eles não conseguem suportar perseguições. Não podem suportar quando são chamados de nomes. Eles não podem suportar quando eles passam por alguma tentação. Gálatas 6, 12. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, eles vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Só para não passar sobre perseguição. A perseguição não, é muito dedicada, é muito delicada. Então, se alguém lhes confronta, eu vou dizer que eu sou cristão, nasci de novo, você é o Deep Alive, você é santificado, você pensa acerca do céu, mas o que essas coisas do mundo, essas coisas do mundo, mas você é profundo, mas você vai para o céu e não pode permanecer, não pode firmar. Eles falam mal daqueles, murmuram acerca daqueles, insultam aqueles, porque não podem firmar. E se você não pode se firmar, você é como dessas pessoas que ouvem a palavra, recebem gratos, mas quando a perseguição vem, você vai fugir. 5. Os cuidados desta vida. E Jesus diz às pessoas, são pessoas que recebem a palavra, e que no meio dos espinhos, acerca dos cuidados da vida, e sufocam a palavra. Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Existem pessoas que dizem cristãos, sim, eles vêm à igreja, dizem cristãos, sim, até estão no meio dos obreiros, dizem que são cristãos, e podem estar até no meio dos ministros, mas o cuidado desta vida, isto eu pego, aquilo tenho que ter, os meus vizinhos têm aquilo ali, esse tipo de veículo, eu tenho também. O meu vizinho está construindo numa casa, numa zona cara, eu também tenho que ter também. O meu vizinho está viajando daqui para lá, eu também, mesmo sendo cristão, eu tenho que ter também isso. Está competindo com quem? Você não tem o céu para ganhar? Ou você quer mostrar o inferno e você vai andando atrás do caminho deles? E você está competindo com eles? Olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e os cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. 35. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo e orando,
para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Você vai se firmar. Existem pessoas que estão sendo enganados pela riqueza, pelo engano das riquezas. Está indo para ali e vem para o estudo bíblico, vem para o dia de domingo e também são obreiros e são diligentes, são cometidos. Até que tenham emprego. Basta não tendo emprego, sem emprego no país aqui, eles têm um emprego em algum sítio, onde não há igreja, têm um emprego em algum sítio, os crentes não são deixados para ficarem juntos, para se juntar. Dizem, não digo para você, estava à espera do emprego, agora vou me firmar, e depois vão sozinho para eles, sem esposa, sem filho, a esposa está aqui, e quando chega naquele lugar, e diz, eu vou estar conectado, eu estou conectado, mas depois de 3 semanas, tenta conectar, e o trabalho lá está lhe ocupando, ele já começa a falar para baixo, aos poucos, ele vai perder tudo, já se apostatou, já se foi. Pensando no céu, já não está mais no seu coração. Pensando acerca de como chegar lá, para aquelas as portas de ouro, já não quer, todas as coisas que ele se entregou, já não quer cumprir. Mesmo contactar a esposa, ou voltar para a terra, já estão lá. E a mulher já começa a se interessar lá, eles também começam a se interessar numa outra mulher, e já não vê nada errado nisso. E abandonam a esposa aqui, abandonam os filhos aqui, porque eles estão sendo enganados pelo engano das riquezas. O Senhor irá nos salvar dessas coisas em nome de Jesus. Posso ver um bom amém da boa igreja aí? Porque você vê, são coisas que tomam as pessoas da fé. Todos esses ventos que sopram não irão te tirar. Eclesiastes 5, 10. Eclesiastes 5, no verso 10. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. O dinheiro. Eu quero isto, eu posso ter. Quem amar o dinheiro jamais dele se satisfará. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Versículo 15. No versículo 15 diz: como saiu do ventre da sua mãe, assim não tornará. Indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que passa a levar na sua mão. Todo o dinheiro que você ganhar, você encontrou na caminhada, como você veio nu, e não tendo nada, assim também irás nu, sem nada. Não tomará nada do seu trabalho que possa levar na sua mão. 16. Assim que também isto é um grave mal que justamente como veio, assim há de ir, e que o proveito lhe vem de trabalhar para o vento. Você não vai trabalhar para o vento. Eu não trabalharei para o vento. Pensa sobre isso em todo momento. Em tudo que você tem, em tudo que você anda atrás, em todos os tipos de coisas que você deixa a sua vida por causa, se morrer por essas coisas. Se morrer hoje, você não vai levar nada. Qualquer coisa que vai tomar é a sua salvação. Tudo que vai tomar é a confirmação da convicção que você tem. A nova vida que você tem em Cristo. O bilhete que você tem, a santidade, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Não irá se preocupar com outras coisas. 1 de Timóteo 6, 1 de Timóteo capítulo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé.
e não vai guardar nunca mais a confiança. Eles estão lá, eles misturam com isto, misturam com aquilo, mas não podem permanecer como Paulo, como Pedro, não podem permanecer. Que julgai entre vós se é bom obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Mas nós iremos obedecer aquilo que ouvimos e vimos. Se você não pode se firmar dessa maneira, você está se comprometendo. Você não está mostrando a salvação nunca mais. Quando você entra dentro do seu coração, o amor do coração é a raiz de todo mal. E quando alguém porque o amor do dinheiro é a raiz de todo mal, versículo 10, é a espécie de mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas flores. Então Jesus falou a essas pessoas que não querem dar frutos. Diz que permitiram o desejo de outras coisas, entrou nos seus corações. Então, a sua afeição está desejando outras coisas e entra nos seus corações, ele choca a palavra, sufoca a palavra. É o que o Senhor está nos dizendo no livro de Colossenses, capítulo 3, nos versos, capítulo 3, 1 e 2. Portanto, Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, buscai as coisas que são de cima, coisas que estão em cima, não coisas da terra. 1 de João, capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Qualquer homem, ministro, filho de Deus, que segue o mundo, está ficando próximo do mundo. E diz, eu posso permanecer ainda, eu ainda continuo, ainda creio na Bíblia, ainda sou Deep Alive, olha para isto, diz que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Está aqui a pessoa. Aquele que faz a vontade de Deus está aqui esta noite. O Senhor possa confirmar isso na sua vida em nome de Jesus. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Você vai permanecer para sempre. Ponto número 3 agora. O crescimento em frutibilidade de um coração honesto. Marcos 4, 20. Marcos 4, versículo 20. E os que recebem a semente com boa terra, semente com boa terra, são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60, outro a 100 e por 1. Lucas 8, os são de boa terra, são aqueles que são honestos e de bom coração. Tem um bom coração, são honestos e bom coração. Ouvindo a palavra, guardam no coração e produz frutos com paciência. Este é o coração. Você vai produzir frutos. João, capítulo 15, versículo 2. João 15, verso 2. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Estás a ver isso? Primeiro, fruto.
2. Mais fruto. Versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, ninguém pode produzir a não ser que esteja em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Os frutos que produzem 70, mais frutos, 60, começa por 30, 60, mais fruto como 100. Porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 8. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ele quer que nós produzamos frutos, você vai produzir frutos. Frutos espirituais. Os frutos iguais a Cristo. No caráter, no moral, e da maneira positiva e práticos. Um fruto de influência. Aqueles que produzem fruto vai influenciar outras pessoas. E essas pessoas, através de ti, eles também se tornarão nascidos de novo. Eles serão filhos de Deus. Eles também vão produzir frutos como tu. Colossenses capítulo 1, 10. Colossenses 1, 10. Para que possas andar dignamente diante do Senhor, e agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Um crescimento de 30, 60 e 100 no conhecimento do Senhor. Eu quero te recordar que o que faz alguém produzir frutos é a condição do seu coração. Primeiro, o coração que produz fruto. Esse coração é certo, um coração correto. Isaías 57, 15. 57, 15. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O povo que ouve a palavra de Deus, que fazem de conta que os seus corações são quebrados, que eles diz que e por causa, está falando de mim. Eles são contritos do coração e recebem a palavra de Deus. Há uma contrição no coração que começa a lhes fazer eles darem fruto. São pessoas que quando têm um coração convertido e convicto. Um coração convertido e convicto. Eles ouvem a palavra de Deus como estamos ouvindo esta noite. E eles são convencidos em seus corações. E eles vão ao Senhor e confessam ao Senhor: eu sou a pessoa, sou a mulher. Eu estou vendo que não estou andando no caminho que devia andar. E a convicção que tenho tido, a raiz que tinha tido, não são mais boas para mim. Eu sou o homem, sou a mulher. São convencidos e convertem-se. Atos capítulo 2, 37. Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se seu coração e perguntaram a Pedro e seus e demais apóstolos: e o que faremos, irmãos? Homens, irmãos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 40. E com muitas outras palavras
Isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, não ficaram ofendidos pela uma mensagem confrontável de Pedro, eles não ficaram zangados com aquela maneira como Pedro estava ali e apontar o dedo, são vocês que fizeram isso. Eles de bom grado receberam a sua palavra e foram batizados, e naquele mesmo dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles estavam preparados, corações limpos e preparados. Estavam com corações limpos e preparados. Pessoas que querem dar frutos, todo mal foi tirado dos seus corações estão limpos e preparados. Salmos 51, 10. Está a nos dizer isso no versículo 10, acerca do tipo de coração que temos quando nós quisermos produzir fruto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, algo novo. Deus que vai trazer a partir do momento que orarmos. Se você ouve a palavra de Deus e você não ora, isso não há de vir. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Job 11, 13. Job 11, 13. Se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se você quer dar fruto, você faz, você ouve a palavra de Deus, você tem que preparar o seu coração, estender as suas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Se as pessoas têm um coração manso e um coração tenro, quando o nosso coração está tenro, quando nós ouvimos a palavra de Deus e vamos trabalhando naquilo que ouvimos e corrigimos isto, e eu tenho que ajustar isto, e eu tenho que remover isto, e eu tenho que pôr isto no lugar, de tal maneira que possa dar frutos, o coração puro e tenro. Segunda de Crônicas 34, versículo 27. Segunda de Crônicas 34, 27. Porque o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Um coração tenro, o coração tem que estar contrito, tem que estar convencido e convertido. O coração tem que ser lavado e preparado. O coração tem que ser humilde e tenro. O coração tem que ser purificado, santificado e circuncidado. O seu coração tem que ser purificado, santificado e circuncidado. São os corações que produzem fruto. Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, no versículo 6. E diz aqui no versículo 6, Deuteronômio 30, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da sua... É assim como o coração deve ser apresentado no coração diante de Deus. Quando você ouve a palavra do Senhor, e você vai ao Senhor, há outros que não, depois de ouvir a palavra, correm para a casa de banho, correm para aquilo ali, querem fazer outras coisas, até outro quer atender o telefone fora. Você não vai produzir nenhum fruto, mas você espera na presença do Senhor.
Ele te circuncida o seu coração. E o coração da tua descendência. E o Senhor teu Deus circuncidar o teu coração e o coração da tua descendência para amares ao Senhor do teu coração com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então, tem que ser um coração obediente e livre do pecado. Não há carícias ao pecado, escondendo, guardando, permanecendo no pecado. Você tem que ter um coração obediente, que treme quando a palavra de Deus sai. E você vai receber a ajuda do Senhor para ficar livre do pecado. Diz-nos assim no livro de Romanos, Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus que tendo sido servo do pecado, obedeceste do coração a forma de doutrina que fostes entregues. Você obedeceste de coração a forma da doutrina que fostes entregue. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 18. No seu coração. E depois você vai ter um coração crente e receptivo. Um coração crente e receptivo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, 13. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e a recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Você vai receber a totalidade da palavra. Eu disse, você receberá a totalidade da palavra. E esta palavra vai produzir fruto na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Você vai produzir no seu ministério, vai dar frutos no seu ministério. Você não vai ser uma pessoa que só abre a boca e não produz nada. Você não será como um lugar onde tem pedras, que recebe com gratidão, mas tudo desaparece. Você não vai ser um lugar ao lugar do caminho, mas você vai ser um bom terreno. Um lugar onde quando se lança a palavra entra, e você recebe a palavra, e você vai dar frutos. 30, amém. 60, amém. 100, amém. O Senhor vai abençoar a sua vida. Você vai produzir frutos abundantes. O céu vai se regozijar por sua causa. Eu também me regozijo por causa de ti. Você também vai se regozijar por causa de mim. E você vai produzir hoje, frutos hoje. Amém. Toma isto ao Senhor em oração a partir de agora. Gaste um tempo na presença de Deus. E dizer, Senhor, já ouvi a sua palavra. E eu quero produzir fruto. É por isso que você veio. O Senhor te ama e quer ouvir também a sua palavra em ti. E essa palavra vai dar fruto na sua vida. Vai produzir fruto na tua família. Vai produzir nos seus filhos. Vai produzir no seu ministério. Vai dar frutos em tudo que fizeres. Em tudo que você toca. Ora, é tempo de orar. Para que esta palavra possa produzir frutos na sua vida. Não sendo a palavra que você ouve e ela desaparece no seu coração. Não permita que Satanás possa tirar a palavra do seu coração. Não permita que as riquezas deste mundo possam tirar a palavra do seu coração. Seja um lugar bom, um coração santificado, um terreno bom, que quando se lança a semente, ela cresce e você produz 30, 60, 100 vezes mais na presença do Senhor. Ora, entrega-te perante o Senhor. Peça que